No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como eu já expliquei a vocês, o capítulo 26 aqui do Evangelho de Mateus, meus irmãos, ele nos envolve com uma série de eventos que nós podemos intitular de a preparação do nosso Senhor Jesus Cristo para que ele possa ser levado à morte de cruz. Então, a expressão-chave em todo o capítulo 26 é essa: preparação. Nosso Senhor Jesus, eu acredito que não apenas ele, principalmente ele, mas também os seus discípulos, e tudo ao seu redor está sendo conduzido, preparado para esse que é chamado pelo apóstolo Paulo de a plenitude dos tempos, ou o evento pleno de toda a história da humanidade. Então, considerarmos o capítulo 26 como essa preparação que se converge para a pessoa e obra de Jesus Cristo também é um aspecto muito importante e extremamente aplicável à nossa vida com respeito à maneira como tudo isso também envolve, de forma prática, inclusive, como nós devemos nos preparar a cada dia para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Considerando que ele já veio a primeira vez, como nós temos o relato dos evangelhos, ele foi preparado para isso, e nós também estamos sendo preparados para estarmos com ele no dia que ele voltar, ou quando assim ele também nos chamar para a glória, quando cada um de nós assim tivermos de partir para a eternidade, mesmo que ele não volte ainda enquanto estivermos vivos. De qualquer forma, nós temos aqui então nessa preparação, por exemplo, nós vimos que o próprio Senhor Jesus, ele anunciou aos seus discípulos que faltavam 2 dias para que ele fosse entregue para ser crucificado. Esse foi o primeiro aspecto da sua preparação. Ele prediz isso mais uma vez. Ele dá esse detalhe importante na falta, ou seja, estava restando-lhe apenas 2 dias, o que pelos cálculos temos aqui esta conversa, essa última fala que ele tem com seus discípulos ainda ali no Monte das Oliveiras, ou talvez saindo de lá, indo para a casa do seu amigo Simão o leproso, onde ele estava hospedado. E então ele aqui profere essa, vamos dizer assim, essa profecia. Nós vimos também, como um aspecto que é preparativo, que simultaneamente os seus inimigos estavam na casa do sumo sacerdote Caifás, conspirando, tramando a sua morte. Como é que eles iam fazer isso? Nós percebemos até no contexto que eles fazem isso com muita dificuldade. E essa dificuldade, inclusive, porque a única conclusão que eles chegam é: nós não podemos fazer o que queremos fazer com ele no início da Páscoa. A gente precisa fazer isso quando o povo já estiver disperso, ou seja, no último dia. Outro aspecto que vimos foi os versos 6 a 16. Dos versos 6 a 16 nós temos, podemos assim dizer, 2 posturas, mas que têm um ponto em comum. Ambas as posturas e atitudes, elas revelam uma oferenda, uma oferta, vamos assim dizer. Enquanto que você tem, dos versos 6 a 13, podemos dizer que Maria, que é a irmã de Marta e Lázaro, ela faz uma oferta ao nosso Senhor Jesus, demonstrando lealdade ao nosso Senhor Jesus, derramando sobre ele aquele perfume de unguento que estava sobre um pote, um perfume extremamente caro. Nós vimos que, inclusive, pelos cálculos que Judas, o ganancioso, expressa, em dizer que valeria 300 denários, ou seja, é o que ela tinha, aquilo que ela tinha de maior valor, que não era nem um perfume, era a sua própria vida. O perfume representava, simbolizava isso. É o que ela estava oferecendo por lealdade e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, que você encontra aqui os discípulos, mas principalmente Judas Iscariotes, onde Judas Iscariotes, ele vai ao encontro dos principais sacerdotes e ele também faz uma oferenda, ele faz uma oferta, não a Jesus. Ele faz uma oferenda ou uma oferta contra o nosso Senhor Jesus.
porque ele é o traidor, ele é aqui chamado de o filho da perdição. Essa oferta que ele oferece é a sua traição. A traição é a sua oferta, como sendo o filho da perdição, ou seja, ele era da linhagem de Satanás. Essa é a oferta que ele oferece ao seu ídolo. E o seu ídolo está inclusive bem exposto, como nós vimos no último sermão, com respeito ao dinheiro, às riquezas. Ele não teve falta de dinheiro, ele não teve nenhuma dificuldade com o nosso Senhor Jesus, muito pelo contrário. Não havia nada do que ele condenar ou justificar ou dar alguma desculpa, dizendo, por exemplo, que estava ressentido, magoado com Jesus Cristo, então ele ia se vingar. O que comumente também a gente faz quando a gente quer causar o dano a alguém, quando a gente quer ofender alguém. Mas veja que Judas, a única motivação que o leva a trair Jesus é o seu ídolo, o seu Deus, simplesmente os bens materiais, o dinheiro. E ele recebeu a sua recompensa. Aquilo que ele queria, ele recebeu. 30 moedas de prata. As 30 moedas de prata aqui refletindo claramente a sua recompensa como condenação ao inferno. Judas não era eleito. E é importante a gente considerar isso, inclusive lendo as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, você vai perceber, especialmente a primeira epístola, quando ele menciona Judas como aquele que é filho de Caim. Assim como Caim, Judas também, ele era considerado aquele que estava destinado à perdição. Bom, nesse aspecto, então, nós seguiremos aqui hoje na exposição, como eu disse, dos versos 17 até o verso 19. E aqui nós temos mais um evento que diz respeito à preparação de Jesus Cristo, ou dentre esses eventos preparatórios, nós temos um detalhe em específico que agora realça bem essa preparação, que é a festa da Páscoa. Tanto a festa da Páscoa, como também, ao mesmo tempo, a celebração da festa dos pães asmos. Ambas as festas são comemoradas simultaneamente, já eu explico isso. O fato é que esses versos, meus irmãos, ele nos remete à preparação, não apenas para a celebração da Páscoa em si, mas como vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, estão bem familiarizados com a leitura dos evangelhos e perceber que nesse momento Jesus ele vai fazer a transição da Páscoa para a instituição da ceia. A gente chama essa expressão ceia, ou da celebração da morte e ressurreição de Jesus, se você preferir assim chamar, para ficar bem claro o que ele está instituindo aqui, o significado disso de uma forma bem simples. Então, a ceia do Senhor, ela é denominada de a celebração da libertação e da salvação daqueles que creem no Cordeiro que morreu por eles, que se tornou o substituto deles, na morte de cruz. A cruz ali aponta para o que acontecia no altar, no tabernáculo, quando os animais ali eram sacrificados, e principalmente aponta para o que é relatado em Êxodo 12. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse aspecto. Mas, veja, os versos 17 e 19, ainda nesse contexto, eles nos remetem primeiramente à preparação da Páscoa. E há um aspecto que a gente precisa aplicar aqui, com respeito a isso, ao longo do sermão, que é o fato de que Jesus, ele está conduzindo soberanamente a sua própria Páscoa. Então ele não está apenas aqui se preparando para a morte de cruz a partir de algo que apenas simboliza isso. Mas percebam que ele tem o controle disso. Ele se revela soberano sobre o que é essa festa, que se chama Páscoa. E aqui Jesus revela ser o Senhor da Páscoa, porque ele é aqui o Cordeiro Pascal para expiação do pecado ou dos pecados do seu povo. Ao mesmo tempo que essa cena também, em segundo lugar, ela nos mostra que mesmo que a Páscoa lhe pertencesse, mesmo que a Páscoa remeta-se a ele como esse Cordeiro, que é o único sacrifício válido, eficaz para perdão de todos os pecados e a libertação desses pecados do seu povo, veja que também ele se sujeita a todos os preceitos da lei de Deus. Ao mesmo tempo que ele é soberano sobre a Páscoa, há também aqui ele se revelando como aquele que está submisso, subordinado, sujeito, eu prefiro a expressão sujeito, porque, abrindo aqui um adendo, ela indica bem a ideia de alguém que voluntariamente se submeteu. Veja, Deus, ao nos criar, ele nos submete a toda a sua lei. Então, nós não fazemos porque queremos, nós fazemos porque esse é um dever nosso de consciência, inclusive por expressão de gratidão, ao sermos criados para isso. Nossos primeiros pais, quando foram criados, eles foram
sujeitados a isso como um dever já imposto na criação, como criaturas. O nosso Senhor Jesus, por ser o Filho de Deus, por ele ser Deus em essência, ele não precisa, a priori, dizer que tem que se submeter à lei, porque ele é o Senhor da lei. Veja, ele é o Senhor da Páscoa, mas aqui também é apresentado como aquele que é o Senhor de todos os preceitos e as ordenanças que refletem toda a vontade de Deus. Então, ele se sujeita a todos os preceitos que ele mesmo revelou ao seu povo. Lá no Monte Sinai, só um detalhe, lá no Monte Sinai, quando toda a lei de Deus foi revelada, desde a lei moral, lei cerimonial e também leis civis, quem estava ali verbalizando toda a palavra de Deus, quem estava ali dizendo tudo o que era necessário, manifestando-se teofanicamente e entregando toda a lei de Deus, era a segunda pessoa da Trindade, é o Filho de Deus. Então, ele mesmo se sujeita àquilo que ele mesmo estabeleceu como sua vontade, porque ele é Deus. Mas essa sujeição tem um detalhe, ela é estabelecida a partir do momento em que ele se torna homem. Então, ele sente todas as implicações, todas as dificuldades, todos os esforços e as demandas pesadas que nós sentimos com respeito à necessidade de obedecer à lei. Ele sente o peso das consequências dos nossos pecados, ele não peca, mas ele sente o peso de tudo que envolve as implicações dos nossos pecados sobre ele. Por exemplo, as tentações. Imagina o quanto, e a gente sabe disso, né? Não preciso nem aqui perguntar quem aqui já sofreu, quem aqui sabe o que é sofrer tentações. Todos nós sabemos, todos os dias a gente sabe disso. O que é sofrer tentações? Esse é um detalhe, é um exemplo. Essa sujeição, então, não é simplesmente dizer que ele mecanicamente fez tudo que a lei manda, mas ele sente no seu corpo e na sua alma, por causa da sua natureza humana, ele sente todo o sofrimento e as implicações que envolve esse sofrimento, da necessidade de obedecer à lei do Senhor. E um desses aspectos pesado, intenso enquanto um sofrimento e agonia, é o fato de que ele está sujeito à lei de Deus para morrer por nós. Porque veja, nós nos sujeitamos à lei de Deus e as nossas dificuldades para a obediência à lei de Deus diz respeito, antes de tudo, à dificuldade de obediência mesmo, a dificuldade de você colocar em prática aquilo que Deus exige de você, ou de mim. Enquanto que o nosso Senhor Jesus, a grande luta e dificuldade e a tensão que ele sofre é com respeito à maldição que cairia sobre ele por causa dos nossos pecados. Ele tem que obedecer toda a lei para que ele se torne o sacrifício eficaz. Então essa sujeição não é uma coisa assim tão simples. Não vamos encará-la assim como uma coisa banal, mecânica. Já foi fácil para ele. Não foi fácil. Fica claro isso para nós em Hebreus capítulo 4, quando diz que Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é sofrer tentação. Jesus se compadece de nós porque ele sabe o que nós passamos. Então, nesse aspecto, eu quero que você entenda que Jesus, ele tanto é soberano sobre a Páscoa, mas ele, ao se sujeitar a toda a lei, ele então atenta-se a cada detalhe, a cada aspecto de como que essa Páscoa tinha que ser comemorada, como que deveria ser obedecida as instruções dessa ordenança que jamais um judeu poderia negligenciar. Portanto, nós podemos aqui dividir o texto em 3 partes. Se a gente pensar no esboço, 3 partes. Eu vou dividir o sermão em 2 partes, considerando que as 2 últimas, a segunda e a terceira parte, vão estar num único ponto, para que eu possa, inclusive, ganhar tempo aqui e a gente render no sermão. Então, nós temos a primeira parte, que nos remete, veja, a ideia aqui é você tentar entender, ou perceber no texto, a maneira como Jesus revela esse controle, essa soberania sobre a Páscoa, o que ela significa, o que ela vai apontar, e ao mesmo tempo a sujeição dele a ela, ao que ele vai sofrer pelo que ela comunica, a mensagem que ela traz. Então, o primeiro aspecto dessa soberania dele em relação à Páscoa é o tempo exato em que a Páscoa tinha que ser celebrada, ou que ela vai ser celebrada pelo nosso Senhor Jesus. Você vê isso no verso 17. Segunda parte, ela se refere ao lugar exato, não apenas ao lugar, mas também, em terceiro lugar, ao modo como tudo está sendo providenciado, o local que vai ser providenciado,
a maneira como a Páscoa deve ser celebrada, isso você percebe nos versos 18 e no verso 19. Talvez a gente poderia ter uma quarta sessão, uma quarta parte que reflete isso, só com o verso 19, mas eu não vou fazer isso por causa do tempo. Então nós temos, vamos resumir em 3 pontos, e o sermão em 2 partes. A primeira parte é o primeiro ponto, a segunda parte são os 2 últimos pontos, o segundo e o terceiro ponto. Repetindo, nós temos o tempo exato em que a Páscoa deve ser celebrada, e nós temos o modo e o lugar exato, e a maneira até, veja, os detalhes são tão preciosos quanto a isso. Você percebe bem a soberania de Cristo como Deus, conduzindo e se sujeitando ao mesmo tempo a cada aspecto do evento, de como a Páscoa vai ser comemorada, até quem eles devem procurar, os discípulos devem procurar, para que a casa seja cedida, um cômodo da casa seja cedido para que a Páscoa seja comemorada ou celebrada. Então, primeiro, no verso 17, nós temos a menção de que a Páscoa ela seria celebrada no exato momento, o texto é bem claro em dizer isso aí, olha para o verso 17. Quando é que a Páscoa vai ser comemorada, ou ela tem que ser comemorada? Isso à luz do que Jesus estabelece. Ela tem que ser comemorada no primeiro dia da festa dos pães asmos. Tivemos já um sermão no livro de Êxodo com respeito a isso, né? Êxodo capítulo 12. Mas o que nós temos aqui? É o exato momento escolhido por Deus, inclusive também pelo nosso Senhor Jesus, para que Ele mesmo seja levado à morte de cruz. Ou seja, o primeiro dia da festa dos pães asmos é a celebração da sua morte de cruz, que ainda haveria de acontecer no dia seguinte, que agora aqui já nós não estamos mais a 2 dias antes, estamos agora a 1 dia, se não dizer que algumas horas da morte, ou de nosso Senhor Jesus ser entregue por traição por Judas, aos principais sacerdotes, escribas, fariseus, e assim no outro dia, no dia seguinte, ele ser executado à morte de cruz. Veja, para a gente compreender esse aspecto que envolve os pães asmos, por quê? Comemoração no primeiro dia dos pães asmos. Parece que Jesus inverteu a ordem da comemoração da Páscoa, né? Porque já logo no primeiro dia, haviam já as festividades entre o povo. O povo já estava reunido logo nos primeiros dias para essa celebração. A aglomeração em Jerusalém, ela se dava em grande concentração nos primeiros dias. Lembra, vamos voltar de novo. O que os principais sacerdotes, escribas, fariseus tramaram? Vamos esperar o povo dispersar. O dia da festa dos pães asmos, então, não há tanta movimentação assim. Jesus vai fazê-la no primeiro dia, que é o dia dos pães asmos. Observe um detalhe. O povo, já nesse período, eles não consideravam os detalhes minuciosos de como a Páscoa e a festa dos pães asmos tinham que ser comemoradas, inclusive qual era o dia certo. Eles não levaram isso em conta. Eles já não tinham mais esse cuidado. Até quando você, às vezes, nós temos a considerar mais um dia do que o próprio dia do Senhor, só para dar um exemplo, né? Igrejas que são ativistas demais, por exemplo, tem igrejas que elas se concentram, a sua maior concentração, aglomeração, e o dia mais festivo dos seus cultos geralmente é no sábado, ou é na sexta da libertação, ou é na quarta-feira da campanha, da cura, e o domingo quase não vem ninguém para a igreja, é só mais um dia para cumprir. Pense mais ou menos essa situação que nós temos aqui do povo judeu. A grande aglomeração de pessoas nos dias contrários em que eles deveriam ter maior concentração quanto à comemoração da Páscoa e também da festa dos pães asmos. Mas observe, para que você compreenda isso melhor, a gente precisa ir para o Antigo Testamento. Em particular, como eu disse aqui, Êxodo 12. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, porque lá nós temos a descrição de a maneira como Deus instituiu ao povo de Israel a celebração da Páscoa. E junto com ela, a partir do seu 5º dia, esse é um detalhe que nós vamos ver aqui, no seu 5º dia, o início da festa dos pães asmos. Então, observe, olhe, Êxodo capítulo 12, eu quero só ler a partir do verso 17, não precisamos ler tudo. A partir do verso 17, quando ele dá a seguinte instrução: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mês.
Ou seja, aí o verso 19 detalha isso: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Ou seja, fazer um bolo com fermento, né? Se tiver fermento não pode comer, nem se deve fazer. E em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Quero que você perceba alguns detalhes importantes. Primeiro, ambas as festas, Páscoa e pães asmos, elas se cruzam. Elas chegam num ponto em que as duas estarão simultaneamente sendo celebradas. Elas estão sendo comemoradas num ciclo completo de 7 dias. Outro detalhe importante, que a gente precisa se atentar, que no meio da celebração da Páscoa, elas não são comemoradas juntas do início ao fim, mas enquanto está se chegando o fim da Páscoa, celebração da Páscoa, vai se iniciar a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, o primeiro dia da celebração dos pães asmos é no 5º dia da celebração da Páscoa. Do 5º para o 6º dia vai ser o processo da crucificação de Jesus. Estão percebendo esse detalhe? Como que era isso e o que significava que a festa dos pães asmos? Vamos relembrar isso. Veja, a ideia é que o cordeiro assado da Páscoa, como é que o cordeiro era comido? Ele era comido com ervas amargas, esse era o tempero que era usado, e ele deveria ser comido no 5º dia, junto com os pães sem fermentos, que é os pães asmos, não poderia ter fermento. Qual que era o propósito disso? Mostrar que há uma ruptura da vida antiga de escravidão do Egito para a nova vida de santificação e consagração ao Senhor na terra prometida. Páscoa, pães asmos. Quero que você perceba isso, principalmente nos versos 19 e 20, novamente. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino, pode ser aqui no caso o estrangeiro, como o natural da terra. Observe bem que a ideia é mostrar que o fermento, ele não poderia ser encontrado dentro das casas e tendas do povo de Israel, porque ele simbolizava o pecado. Paulo, a gente até sabe disso, que Paulo em Gálatas capítulo 3, ele usa essa imagem do fermento que é própria do Antigo Testamento para falar do pecado. Uma vez, pouco fermento, ele usa essa ilustração, né? Óbvio que ele não fala ali para judeus especificamente, ele está falando para gregos, ou no caso ali ele está falando para gentios, não gregos, mas gentios, os da Galácia, né? Os Gálatas. Mas, ao dizer, ele está dando uma indireta para os judaizantes que estavam ali infortunando esses crentes a seguirem o rito judaico da circuncisão e outros ritos como requisito para a salvação. E ele fala isso, é uma indireta para os judaizantes. Pouco fermento, leveda a massa. Ou, em outras palavras, um pouquinho de heresia, um pouquinho de pecado, estraga tudo. Quem faz bolo aqui sabe como é que tem que tomar muito cuidado no uso do fermento, certo? Muito cuidado. Então, essa é a ideia que ele está comunicando. Quando o fermento ele representa essa vida de pecado e de idolatria do Egito. Aliás, o fermento que me parece, no contexto histórico de Israel, é um elemento que ele é muito próprio do Egito, muito talvez apreciado no Egito. É possível que essa imagem se remeta a esse contexto histórico. Mas o fato é que eles deveriam se abster do passado terrível de pecado, de idolatria, de escravidão do Egito e se conformar agora com a nova vida de serviço ao único e verdadeiro Deus que os libertou desse modo de vida opressor e hostil. E a vida de pecado é isso, é uma vida de opressão e de hostilidade contra nós. E qual que é a ligação entre Páscoa e celebração dos pães asmos? Para que nós pudéssemos celebrar os pães asmos, para que nós pudéssemos ter essa vida de separação total do pecado, essa vida de consagração ao Senhor, primeiro alguém deveria morrer no nosso lugar para expiação desses pecados. Páscoa, pães asmos. O que nos remete doutrinariamente a justificação, santificação. Ninguém pode se tornar santo se primeiro não for justificado.
E não haverá justificação se o Cordeiro for sacrificado, morrer no nosso lugar para que sejamos justificados. Eu não posso me auto-justificar. Não há nada em mim que eu possa fazer, por maior esforço que eu possa demandar, por maior sofrimento que eu possa ter aqui nessa terra. Nada disso me torna justificável diante de Deus por causa dos meus pecados. Você pode passar a vida inteira se esforçando, procurando ser uma boa pessoa. A gente até viu isso antes. Isso não me justifica. Minhas boas obras ao longo de toda uma vida inteira, o que é impossível, né? Como é que alguém consegue fazer boas coisas a vida inteira? Não. Isso não é possível, para começar. Mas ainda que isso fosse possível, consideremos o raciocínio que as Escrituras nos dão. Ninguém pode ser justificado ao longo de uma vida inteira de esforço para ser bom. Isso não justifica ninguém. Isso não torna ninguém apto ou merecedor do céu, ou do reino de Deus, ou de ser salvo dos seus pecados. Volte ao ponto, que aqui é a questão do que isso significa e o que Jesus está fazendo. Não pode haver santificação, não pode haver purificação dos nossos pecados, sem que primeiro um sacrifício seja oferecido para expiá-los. Por isso, volte de novo ao contexto do Antigo Testamento. As leis cerimoniais apontavam para isso. Sempre tinha que ser primeiro, qualquer ato religioso, qualquer expressão solene da religiosidade israelita para a purificação e santificação e expressão de gratidão no culto, primeiro tinha que sacrificar um animal. Era indispensável o sacrifício. Sempre, qualquer coisa que eles faziam nas suas celebrações e ajuntamentos solenes, eles tinham que sacrificar um animal, para lembrar que não há santidade, não há purificação, sem primeiro sacrifício de alguém no nosso lugar para expiar os nossos pecados. Ou seja, seria difícil para um judeu naquela época entender, e aqui considerando que eles estavam familiarizados com esses significados, ainda que desviados deles, não era difícil para eles entenderem qual era o sentido e o significado da morte cruenta de Jesus. Eles deveriam ser conscientes de que Jesus era o Cordeiro Pascal. Ele seria a Páscoa oferecida para o maior de todos os sacrifícios, para que o seu povo fosse poupado da morte cruenta por causa dos seus pecados. Ainda que nós tendemos varrer qualquer fermento do pecado dos cômodos do nosso coração, não conseguimos, porque somos, por natureza, tomados desse fermento do pecado. Somente Jesus Cristo é que pode expurgar de nós o pecado. A Páscoa. Por isso que antes dos pães asmos, primeiro vem a Páscoa. Primeiro vem o Cordeiro Pascal, porque somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, como Cordeiro Pascal, é que podemos experimentar uma vida consagrada e santificada perante o Senhor. Me permita uma aplicação simples, mas muito séria para nós aqui, que deve nos fazer pensar o resto do dia todinho, se não dizer que a vida inteira. Todos os dias da nossa vida. Lembre-se disso com respeito às dificuldades que você tem de abandonar pecados no seu coração. Se você já está há tanto tempo deleitando-se nos seus pecados, uma coisa é você ter dificuldades de vencer certos pecados, mas você luta contra eles. Outra coisa é você se deleitar constantemente nos seus pecados. Avalie isso no seu coração. Aqueles que insistem nos seus pecados devem se perguntar seriamente se experimentaram o sacrifício do Cordeiro Pascal. Pergunte a você mesmo, porque eu não posso responder isso por você. Meninos e meninas, crianças, os seus pais não podem responder isso por vocês. Até os pequenininhos sabem do que eu estou falando. Ninguém pode responder por nós com respeito à verdadeira e genuína conversão. Ninguém pode responder algo que somente o nosso coração sabe com respeito às terríveis dificuldades que enfrentamos para vencer os nossos pecados. Uma coisa, repito, é você ter dificuldade, mas lutar constantemente, às vezes até se ferindo, contra os seus pecados. Porque é o que a festa dos pães asmos nos mostra. É terrível comer pão sem fermento. É terrível comer um cordeiro com um tempero amargo.
porque é essa a imagem que passa ali. O amargor de todo o sacrifício que foi oferecido para que pudéssemos termos uma nova vida. Mas considere esse aspecto de que, se você se deleita nos seus pecados, se você finge lutar contra os seus pecados, mas não tem lutado, você tem amado os seus pecados, como Judas. Pergunte-se, será que realmente eu sou alguém que foi alcançado pelo sacrifício pascal de Cristo? Isto tem uma implicação na participação de uma pessoa, inclusive, na ceia do Senhor. Esse texto, inclusive, ele nos remete para isso. Nós já estamos diante agora desse momento em que nós vamos ter alguns sermões que vão nos levar cuidadosamente a aplicar toda essa preparação que Jesus está fazendo para a festa da Páscoa com respeito à celebração que hoje nós temos da ceia do Senhor. Preparação para a ceia do Senhor. Preparar-se para participar da Páscoa da Nova Aliança, já que esse texto nos fala da preparação da nossa participação da ceia do Senhor. Mas em segundo lugar, nós temos a soberania de Deus sobre as pessoas, o modo e o lugar que deveriam celebrar a Páscoa e os pães ázimos. Olha o verso 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dize-lhes: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. As pessoas envolvidas nessa ordem, em que nós temos para preparar o lugar da Páscoa, são os discípulos e também um certo homem que o seu nome, por incrível que pareça, não é mencionado. O anonimato desse homem ele é mantido. Eu acredito, pode ser, não vou aqui fazer uma afirmação, mas talvez o anonimato é mantido por causa de Judas, que está à espreita, atento para entregar Jesus aos seus inimigos. E nós temos aqui alguns comentaristas especulando que teria sido o próprio Judas que inclusive pode ter questionado Jesus Cristo sobre onde exatamente a Páscoa iria ser comemorada ou celebrada. Isso não, obviamente, é uma especulação, nenhum texto vai nos referir a isso, mas seja quem tivesse perguntado, o texto lhe sugere que não apenas Judas, ainda que ele tenha um interesse, o interesse dele aqui está, obviamente, parte do contexto, mas todos os discípulos estavam interessados em saber onde e quais seriam as demandas do nosso Senhor Jesus para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Olha o primeiro ponto, são 2 pontos que eu quero considerar com você. Primeiro ponto, o interesse aqui da participação e a celebração da Páscoa. Há um interesse. A ceia do Senhor se aplica no mesmo sentido. Aqueles que vêm para o culto quando há ceia do Senhor, há um interesse de participar da ceia do Senhor. Observe outro detalhe, um segundo ponto. Aqui nos revelam 2 tipos de interesses. Aqueles que verdadeiramente desejam celebrar a comunhão com Cristo, celebrar o Cordeiro Pascal com Cristo, e aquele que intenta trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que em uma pergunta em comum, os interesses, as motivações do coração de ambos são manifestos perante o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus está diante de 12 homens, em que ali ele sabe, diante dos seus olhos e diante dele mesmo, ele sabe as intenções. As intenções estão ali perante ele, o Rei dos Reis, o que sonda todos os corações. Nós temos 11 discípulos que desejavam sinceramente ter comunhão com Cristo naquela celebração. Como nós temos um traidor que tem os seus interesses do coração descobertos diante do nosso Senhor, não precisava ser descoberto até aquele momento diante dos discípulos. Pecados encobertos, interesses escusos pecaminosos, nem sempre são revelados a nós como igreja, não se tornam públicos, porque basta estarem manifestos, revelados diante de Deus. É isso que importa para Ele. E quando Ele não quer revelar pecados, algo muito sério está acontecendo comigo e com você.
E provavelmente essa é uma das terríveis, uma das mais terríveis formas de Deus trazer juízo a uma pessoa. Até que sabemos que no futuro, na própria ceia, Jesus vai falar do traidor. E ele vai se manifestar, ele vai se levantar, ele vai fazer o que tem que fazer. Até porque Jesus vai dizer para ele: o que tem que se fazer, fazes depressa. Eu gosto muito das ironias de Jesus. Jesus ele era muito provocador também, gente. Ele era muito provocador. Como dizia um amigo pastor nosso, que costuma usar a expressão, né? Tem gente que não sabe jogar xadrez com pombo. Jesus sabia. Jesus perfeitamente sabia o que era a habilidade de lidar com serpentes e com pombos. Ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Jesus sabia. Jesus sabia incitar aqueles que estavam com seus interesses pecaminosos escusos contra ele. Ele dizia: vai logo, faz. Quem te impede? Foi o que ele fez. Ele simplesmente entregou Judas à publicidade dos seus interesses pecaminosos, de traí-lo. Portanto, a escolha do lugar também envolve outra pessoa envolvida. O homem que cederia a sala da sua casa para a celebração da Páscoa. Verso 18. Ide à cidade ter com certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Você vai para Marcos 14, quando ali Jesus dá aos discípulos o claro sinal de quem seria esse homem que deveria procurá-lo. Eles deveriam procurá-lo. Ele estaria, Jesus dá esse detalhe no verso 13, quando ele diz: então enviou 2 dos seus discípulos, diz-lhes: ide à cidade e vos sairá ao seu encontro um homem trazendo um cântaro de água. Talvez você se pergunte: mas por que Jesus não celebrou a Páscoa na casa de um dos seus amigos em Betânia? Por que ele não comemorou na casa de uma pessoa conhecida? Veja, primeiro, eu quero que você entenda que Jesus está mostrando o seu controle sobre cada aspecto que envolve os eventos que conduzem à morte de cruz. Esse é o primeiro ponto. Primeira resposta. Segunda resposta: cada detalhe de tudo que Jesus faz deve ser de acordo com a lei, em particular a lei cerimonial. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu falei no início? Ele se sujeita à lei em cada detalhe da comemoração da Páscoa. Cada aspecto, cada ponto em que ele comemora, celebra as festas do povo de Israel, da antiga aliança, meticulosamente. Por exemplo, ele atentou-se a um detalhe que isso tem um significado muito forte aqui, quanto ao cumprimento desse aspecto da lei. Êxodo 12, verso 4, esse detalhe importante sobre como deveriam ser os preparativos da Páscoa. Que detalhe é esse? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, porque não poderia desperdiçar a carne do cordeiro. Eles tinham que comer a quantidade exata para não sobrar comida, nem os pães e nem do cordeiro. Não poderia haver desperdício. Observe que Jesus revela que ele está sujeito a todos os aspectos do seu estado de humilhação, como estar desprovidos de bens. Quem é que geralmente era convidado para a casa do outro, para a comemoração da Páscoa? Quem provavelmente, inclusive, não tinha uma casa. Ele era chamado, ele com a sua casa, a sua família. Acontecia muito isso porque quando se tinha escravos. Observe, tudo que ele precisa usar ao longo do seu ministério é emprestado. Ele não é dono de nada, ele não comprou nada, ele não tinha um jumento. Ele pegou um jumento emprestado para entrar em Jerusalém. Tudo que comia, tudo que bebia, tudo era provido por meio de doações ou pessoas que cuidavam dele e dos seus discípulos. Ele era sustentado integralmente por todos ali que o acompanhavam, que o seguiam. Ele era seguido por ricos e era seguido por pobres. Todos, dependente da sua condição social e financeira, todos colaboravam com o ministério messiânico de Jesus. Nós sabemos o quão constrangedor é quando nós precisamos pegar algo emprestado de alguém. Quem tem bom senso,
quem tem brilho no rosto, como dizia minha mãe e meu pai, né? Quem tem brilho no rosto, pensa 10 vezes antes de pedir alguma coisa emprestada. Porque, no mínimo, inicialmente isso é constrangedor. Eu sei que às vezes, se não dizer que todas as vezes, os nossos irmãos e amigos, especialmente os mais próximos, eles vão dizer: por que você não pediu para mim? Porque eu tenho. Mas para que isso? Por que você não falou? Que orgulho é esse? É porque é constrangedor para qualquer um de nós. Pegar um negócio emprestado, você precisou do carro, vai pegar um carro emprestado. Meu pai pastoreou uma igreja, tanto de pobres como de ricos. Nós tivemos as duas experiências. E uma das experiências que meu pai tinha que lidar era o constrangimento de, uma vez ele precisou, ele vendeu, ele trocou de carro, mas houve um problema. O carro que ele tinha trocado, carro novo entre aspas, era um seminovo, né? Ele não tinha chegado ainda, deu algum problema, ele ficou mais ou menos umas 2 semanas sem carro. E um dos membros da igreja, um homem muito rico, disse: pastor, escolhe qual você quer. O homem, se ele abrisse a boca, o homem dava o carro para ele. Ele falou assim: não quero. E o membro da igreja insistiu e falou: escolhe qual você quer. O senhor quer esse aqui? Eu quero que o senhor use esse aqui, que era o melhor que ele tinha. De todos os bons que ele tinha, o melhor. Mas meu pai, muito, muito constrangido, com muita dificuldade, pegou um chevetinho que estava lá encostado na garagem dele. Obviamente nós, que éramos pequenos, ficamos com raiva, chateados, constrangidos, porque meu pai nos levava, algumas vezes, alguns dias nos levou para a escola de chevette. Falei: por que o senhor não pegou o cadete? Por que o senhor não pegou o Vectra dele? Era pequeno, éramos ainda criança para entender isso. É constrangedor. Observe agora, eu quero que você considere isso em relação ao Filho de Deus. Se já é constrangedor pedir emprestado que você não tem, você se coloque agora, tente imaginar, em alguma medida, se colocar no lugar daquele que é o Filho de Deus, aquele que é o verbo da criação, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é o próprio Deus, que exerce soberania, controle absoluto sobre tudo que existe, tendo que emprestar uma simples sala de uma casa para celebrar a Páscoa. Jesus não teve vergonha disso, porque essa era a condição, essa já era a condição como parte do seu estado de humilhação. Ele mesmo não desejava ter posses, seja de animais ou de uma casa, porque a sua estadia na terra era temporária para cumprir a sua obra messiânica. Essa é uma grande lição para nós, com respeito, principalmente, irmãos, à nossa condição material. Da mesma forma que Jesus não se viu constrangido por ser desprovidos de bens terrenos, nós também devemos sufocar o nosso orgulho, a nossa soberba do coração, quando nós somos limitados em alguns momentos da vida, quando nós nos vemos desprovidos de algum bem material. Consideremos ainda um outro detalhe, e nós vemos isso em Marcos e também em Lucas, principalmente Lucas capítulo 22, versos 10 e 13, quando o texto diz: então explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazeis o preparativo. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Lucas dá mais detalhes de como isso tinha que acontecer. Veja que Jesus dá informações muito detalhadas de como eles iriam preparar tudo, inclusive o local que iria ser encontrado. Isso nos remete à providência divina. A providência divina não é só o cuidado, o controle e o governo de Deus sobre as coisas terríveis, as que têm maior destaque, as que nos causam maior espanto. Traga à sua mente, o seu coração, que a providência divina governa, controla, preserva, guia, orienta, direciona, estabelece as suas demandas e ordens a cada detalhe e aspecto de cada segundo, milésimo de segundo da nossa vida. Estamos aqui e a cada movimento,
a cada pensamento, a cada reação, a cada evento que se sucede, de coisas que nem sequer estamos vendo que tem acontecido ao nosso redor. Tudo está sob a condução providencial de Deus. Jesus está mostrando isso para os seus discípulos. Não se preocupem com os detalhes. Os detalhes já estão apostos nos seus preparativos e demandas da providência de Deus. Só façam o que eu estou mandando vocês fazer. Vai lá, encontre, veja, um homem com um jarro de água. O sinal maior que é dado é esse, por quê? Só mulheres carregavam um jarro de água. E era raro você ver um homem carregando um jarro de água. Jesus, ele não pede. Olhe bem a providência de Deus. Jesus ordena aos seus discípulos e ordena àquele homem, através dos seus discípulos, que ceda ao Filho de Deus o cenáculo da sua casa para a celebração da Páscoa. O que isso nos mostra? Que cada detalhe e evento particular, minuciosamente, está subordinado ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele mesmo chegasse ao ápice do seu plano de redenção, morte de cruz. Ainda que Jesus estivesse em uma condição humilhante, percebam que tudo ao seu redor está lhe obedecendo. Ele não deixou de ser Deus. Tudo continua lhe obedecendo. Tudo atende, tudo se submete ao seu plano providencial de salvação. Veja como tudo na criação, cada elemento, cada criatura, cada evento, cada situação se curvam e engrandece a Cristo, que se sujeita ao seu destino final, que é ser o sacrifício na cruz. É por isso que você percebe que tudo na criação, criaturas, seres vivos, organismos vivos, elementos inanimados, eventos históricos, as situações nos seus mínimos detalhes, eles convergem, eles voltam, permita-me apenas uma ideia aqui simbólica, não é literal, mas é como se todos eles voltassem os seus olhos, eles voltassem a sua atenção, eles se direcionam totalmente, globalmente, para este que é o único evento pleno da história de toda a humanidade. Por isso que o salmista, Salmo 30, ele vai nos dizer: a voz do Senhor faz dar cria às corças, a voz do Senhor desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Cada árvore, cada pedaço de terra, cada pássaro no céu, cada animal, cada ser humano, cada aspecto de toda a criação, eles se convergiram para Jesus, e nas suas respectivas funções, determinadas na providência de Deus. No momento em que Jesus estava caminhando passo a passo, minuto a minuto, hora por hora, a cruz, tudo estava dizendo: o Senhor seja glorificado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja enaltecido, porque os planos de Deus não são frustrados, mesmo para o sacrifício e a humilhação final do Filho de Deus. A Ele toda a glória, Ele que é o Cordeiro, Ele que é digno de ser chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo. Da mesma forma, e por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele vai nos dizer que Jesus é o primogênito, Jesus é o primeiro de toda a criação, que Ele é antes de todas as coisas, que tudo nele subsiste, que tudo foi criado por Ele e para lhe servir em todos os seus propósitos, em todos os seus planos, e isso principalmente inclui a sua encarnação e morte de cruz. Todos os elementos da criação, quer as coisas invisíveis e as visíveis, quer as forças mais poderosas do mundo, ou aquelas que são as mais frágeis e singelas do mundo, animais,
homens, os anjos, os demônios, todos, tudo, participam em obediência a todos os eventos que levaram ao cumprimento da obra redentora de Cristo por nós. Ainda que a humilhação do nosso Senhor Jesus revele a mais sórdida e agonia que um homem pode ter sofrido, isso até nos causa espanto. Mas ele foi glorificado, ele foi honrado pela subordinação de tudo ao seu redor, para que ele mesmo fosse o nosso Salvador. Amém. Oremos. Senhor, faça-nos considerar cada aspecto, cada detalhe, cada instrução, com apreço e devoção, tudo que hoje aprendemos sobre o modo como nosso Senhor Jesus se sujeitou e ao mesmo tempo controlava cada detalhe, cada evento que envolvia a sua condução à morte de cruz. Que, ó Deus, esta instrução, como as outras que virão, nos auxilie e nos ensine ao modo como devemos nos preparar para guardar o teu santo dia e principalmente como devemos nos preparar para a ceia do Senhor. Ajude-nos a ver a beleza da tua grandeza, majestade, soberania, no modo como tu mesmo conduz toda a história e toda a sua criação para corroborar e obedecer todos os teus desígnios para o cumprimento do plano de salvação. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.